Olá você, chega mais! Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada episódio entrevisto um brasileiro que nos fala das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você viaja sem sair de casa e aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Aalborg, na Dinamarca. Vem comigo viajar na história do nosso entrevistado. A Dinamarca é um país europeu composto por uma grande península, a Jutlândia, e 443 ilhas. Entre elas, a mais famosa é a Groenlândia. Na Jutlândia, a aproximadamente 500 quilômetros da capital, Copenhague, está a cidade de Aalborg, onde vive há 10 anos nosso entrevistado, Felipe Romano. Willkommen, Romano! E me conta aí como é que você foi parar na Dinamarca. Oi, Marta. Obrigado. É um prazer estar aqui no seu programa e vamos ver se eu consigo, resumir essa história, porque tem toda uma linha do tempo aí, por detrás. Eu vim para aqui não pela minha própria vontade, Nós fomos, eu e a minha família, eu e minha esposa e nossos filhos. À época nós tínhamos 2 filhos, a gente foi enviado aqui nessa cidade por um pedido da paróquia católica que tem aqui nessa cidade aqui de Aalborg. E nós participamos de um retiro onde fizeram um pedido lá, um convite, um chamado vocacional, digamos assim, se alguém estaria disposto, alguma família ali presente estaria disposto a sair em missão para qualquer parte do mundo. E ali a gente se disponibilizou para ir para qualquer lugar onde nos mandassem. Eu jamais imaginei que a gente seria mandado para a Dinamarca. E nós, por conta da minha esposa... porque nós, como brasileiros, normalmente é muito difícil entrar aqui nessas condições, Mas minha esposa é dinamarquesa. Ela nasceu aqui, ela falava o idioma, mas ela se mudou para o Brasil com a família quando ela tinha 10 anos, por causa do trabalho do meu sogro. Por causa disso, quando viram que tinha uma necessidade na Dinamarca e tinha uma pessoa que já falava o idioma, porque esse é o maior desafio aqui, que a pessoa chega aqui e fica 5 anos no mínimo, para conseguir se comunicar. Antes, quando a gente casou, e eu não tinha nenhuma perspectiva de vir pra cá, a minha esposa tentou me ensinar dinamarquês aí no Brasil. A gente, na época, morava em São Paulo mesmo, na cidade de São Paulo. Eu trabalhava ali no Parque do Ibirapuera, no museu. Falei, mas quem sabe, falar uma língua que ninguém fala pode ser um... Um diferencial, um diferencial, E aí foi tão difícil assim. Ela tentou ensinar dinamarquês pra mim, eu não consegui aprender nada, porque assim, a nossa casa era cheia de post-its, ela colocava, armário, então colocava lá, como que era, falava armário, cama, geladeira e tal. Mas, primeiro, você lê o dinamarquês de um jeito e fala de outro, tem aquele gutural, assim, aquela pronúncia, é muito difícil. E aí, chegando aqui, o pouco que ela me ensinou ali, aí acho que estava lá dentro da minha cabeça, Pouco de dinamarquês que eu arriscava falar, que era muito mal falado, assim, eu vi que os dinamarqueses apreciam muito isso. Eles são muito receptivos. Então, eu vi que eu estava me dando bem. Em 1 ano eu já tinha fluência, Isso não nos excluiu de passar aqui umas dificuldades. O que aconteceu? A gente entrando aqui, a gente fez um pedido de reunião familiar, que era o visto e daria a minha possibilidade de morar aqui. Porque se a gente viesse com um visto de trabalho missionário, que tem até na categoria aqui, você entra, não pode trabalhar e você só pode ficar, eu acho que um determinado X número de anos. E depois tem que ir embora e isso não é renovável. E não é esse o objetivo, da nossa missão aqui. Então, é que a gente fique aqui. Então a gente pediu um visto de reunião familiar por meio da minha esposa. Só que eles negaram a primeira vez, porque eles falaram, sua esposa já não mora aqui desde os 10 anos de idade. Esses 2 filhos que vocês têm na época, que são dinamarqueses desde que nasceram por causa da mãe. Então, eles são dinamarqueses. Então, embora a família de vocês tenha 4 pessoas, 3 dinamarqueses,
esses dinamarqueses não têm ligação com a Dinamarca. A ligação é mais forte que o Brasil. Então, se vocês querem morar junto, vocês podem morar no Brasil. E falaram não para nós. E eu fiquei chocado. Como é que um país, por causa de uma pessoa, né, que não é uma pessoa sozinha, eu faço, né, eu sou casado, sou parte dessa família, e um país que, né, não deixa. Não é que não deixa, né? Porque eles, os 3, poderiam morar aqui tranquilamente. Quem não poderia morar era eu. Mas um país que manda embora 3 dos seus habitantes para não receber o pai deles, né? O esposo dela, eu achei meio que chocante isso aí. No final a gente apelou, a gente fez um argumento lá, isso aí foi... E enfim, esse processo rolou, que eu fiquei esperando aqui 2 anos até conseguir o visto, e nesse tempo de 2 anos eu não podia fazer nada, não podia trabalhar, não tinha direito ao médico, nada. Eu estava aqui como se eu fosse um turista, não estava ilegal, mas estava aqui. Eu estava numa condição que nenhum turista chega, assim, você só pode passear e gastar dinheiro, mas não pode trabalhar, você não pode fazer nada, não pode estudar. Eu tive que passar uma prova de dinamarquês para conseguir o visto, sem ter o direito de poder estudar o dinamarquês aqui, né, na escola de idiomas que o governo oferece. Então eles fazem assim, esse monte de coisinhas assim que é pro nego não conseguir entrar mesmo. É difícil mesmo. E você foi para uma missão católica, né? Uma missão da Igreja Católica para um país que está entre os menos religiosos do mundo. Um desafio, né, Romano? Então, mas eu até gosto, viu? Pra falar bem a verdade. E aqui, assim, é um povo que não é religioso, não é nada, mas eles têm também, né, a religião. Não existe uma pessoa que não é religiosa. A diferença tá aqui, qual que é o Deus daqui? O Deus daqui é o dinheiro. As pessoas em vez de ir na igreja no domingo, vai num shopping center. Todo mundo serve a algum Deus de certa forma, né, alguma coisa que você recorre quando você tá com um problema, que você confia que aquilo lá vai te ajudar a resolver. E aqui, né, praticamente a sociedade é baseada nessa coisa que o dinheiro é a solução para tudo. Então, nesse sentido, a gente é muito, muito bem acolhido aqui, porque a gente não vem... A nossa missão aqui, quando perguntar, o que vocês fazem aí? A gente só vive. Essa é a nossa missão aqui, é viver. Esse sinal de uma família numerosa, onde existe, né, onde o casamento é para até que a morte nos separe. Então, todos esses sinais que eram super comuns numa sociedade europeia de 2 séculos atrás, por exemplo, coisas que as pessoas nem questionavam, isso não era uma coisa estranha, como é hoje. Hoje é uma coisa estranha. Quando alguém me pergunta quantos filhos eu tenho, eles ficam admirados. E quando eu falo que eu tenho esses filhos com a mesma esposa, eles ficam mais admirados ainda. Isso que é a coisa principal, assim. O que a gente faz aqui com a missão? A gente não veio aqui fazer proselitismo, ficar querendo converter as pessoas, porque isso é um pensamento empresarial, assim, que você mede o sucesso relacionado a vendas e os lucros. O sucesso da missão aqui é incomensurável, porque eu não tenho controle do que as pessoas fazem na vida delas depois que elas conversam com a gente, por exemplo. Esse o objetivo da missão, no fundo, a gente é um meio para que a providência de Deus, o amor de Deus, se manifeste no lugar onde essa presença já tinha se esgotado. A gente vive, né, o dia a dia normal. Eu vou no trabalho, eu levo as crianças para a escola, levo eles para o futebol, porque a gente faz tudo como uma família normal faz, mas a gente ajuda também quando precisa de algo prático. Por exemplo, casais que querem se casar aqui na Igreja Católica, quem faz a preparação pro casamento sou eu e minha esposa. A gente dá aquele curso de noivos, né, que chama no Brasil. Uhum. Então a gente faz tudo o que é necessário. Se precisar que a gente vá lá, varra o chão da igreja, a gente vai lá e faz o que é possível. Mas assim, é um trabalho meio oculto, assim, né? Não tem visibilidade, né, nenhuma, não é uma coisa que todo mundo, né, olha quem são. Não, a pessoa olha pra mim dirigindo meu carro ali. Aliás, nem pensa que eu sou brasileiro, né? Com essa cara que eu tenho, a pessoa até duvida. Acha que a brasileira na família é minha esposa, né? É verdade. Olhos claros, olhos azuis, você tem olhos azuis, né? Bem branquinho. Agora, eu acho que, de qualquer sorte, Romano, vocês devem ser uma família que chamam a atenção, porque eu vou contar para o ouvinte. O Romano, quando eu convidei ele para ser entrevistado aqui, ele me mandou uma foto com a família e falou: essa é minha família. E estava ele e a esposa dele
e mais 7 crianças. Gente, ele tem 7 filhos. E isso não é tão comum na Europa. Então, acho que vocês devem chamar a atenção só pelo número de crianças. São 7. Enfim, e aí agora a pergunta de $1 milhão é a seguinte. Porque você trabalha fora, né, onde você ganha dinheiro, se sustenta. Além desse trabalho, você também faz um trabalho na igreja, você tem 7 filhos e você tem um podcast chamado Barman nas Horas Vagas. Quer dizer, ele tem a ousadia de dizer que ele tem horas vagas para fazer um podcast. Me conta como é que você consegue isso, Romano? Então, a gente tem por ter uma família grande, a gente só tem uma escolha. A gente tem que ter estrutura e disciplina. E assim, criança se sente segura, confia naquilo que os pais falam quando eles estão juntos no que está acontecendo, né? Então, os nossos filhos sabem que quando eles chegam na escola, eles têm que colocar o sapato deles naquele lugar, eles têm que colocar a mochila naquele lugar, eles têm que tomar banho, sentar para comer, brincar um pouquinho e vão dormir. Então, assim, a gente tem uma vida assim que é muito... Pode até se dizer assim para alguém que gosta de viver cada dia uma surpresa, né? As nossas surpresas vêm de outros lugares, né? Mas a nossa estrutura do nosso dia a dia, ela é muito rígida. Quantos anos tem o mais novo e quantos anos tem o mais velho? O mais novo vai fazer 1 ano a semana que vem, que é o Oscar, né? E o mais velho, que é o André, ele tem 12 anos. Daí depois tem o André com 12, o Pedro com 10, depois tem o Marco com 8, a Agnes com 7, a Esther com 5, o Félix com 3, né? E agora quase 1, Oscar. E a gente tem 2 filhos no céu que a gente perdeu na gravidez, que é o Bruno e a Maria. Então a gente tem 9 filhos, né? Só que a gente só cuida de 7 por enquanto. Por enquanto? Quer dizer, a fábrica ainda não fechou? É isso? Não, essa fábrica aqui Falei assim, mas você planejou os seus filhos? Eu falei assim, meus filhos são planejados, só que não por mim. A gente é aberto a fazer a vontade de Deus. Então Deus pensou em cada um desses filhos. Pensou neles e deu para nós, para que nós cuidássemos dele com, né, todo o amor que a gente tem. E se vier um 8º filho, né, não tenho motivos para não querer que essa pessoa exista, né, vamos dizer assim. E Romano, mas assim, o dia a dia, a escola é em tempo integral? Não, porque é uma trabalheira, Romano. São muito bem-vindos, são muito amados, lógico, criança é uma bênção, mas assim, em termos práticos, a gente no Brasil ainda tem, né, algumas classes ainda tem uma condição de ter uma babá, etc e tal. Tudo isso na Europa é muito mais proibitivo, né, o preço é muito mais caro. Não, não tem aqui, imagina. Não imagina. Pois é, então são vocês dois mesmo tocando o dia a dia de 7 crianças. Então, o horário da escola, ele casa mais ou menos com o horário do meu trabalho. Assim, as crianças ficam um pouco menos na escola do que eu fico no trabalho. Então, a minha esposa não trabalha, ela costuma dizer que ela é esposa e mãe, né? É isso que ela é. Ela não é dona de casa. Ela é esposa e mãe, né? Então, ela fica aqui com a criança que né, da vez, vamos dizer assim, o bebezinho da vez, até que ele complete 3 anos. Quando nossos filhos têm 3 anos, que eles já falam bem o português, quando eles até os 3 anos a gente não fala nada de dinamarquês com eles. Então eles aprendem bem o português e eles vão para a escola sem saber nada de dinamarquês. E em 2 semanas eles já estão fluentes, né? Porque criança nessa idade aprende muito rápido. Absorve tudo, né? Todos os nossos filhos aqui são bilíngues e falam muito bem o português. Falam muito bem mesmo. E eu levo eles para a escola de manhã. A minha esposa busca eles depois eles saem da escola 1h30, depende da classe que eles estão. A gente mora pertinho da escola. É que aqui o negócio de distância é outra relação, né? Eu moro perto do trabalho, a 13 minutos do trabalho. Aqui eles acham longe, né? Mas eu dirijo 13 minutos. Você veio de São Paulo, né? Então tudo bem. A comparação é outra. A gente tem essa dinâmica, né? De quase que de exército, assim. Toma banho, todo mundo tum na sequência, para não deixar nenhum para trás. Agora é hora de tomar banho, agora é hora de comer, agora é hora de... E eles se beneficiam também dessa estrutura, porque isso dá para eles segurança. Então eles confiam na gente. Muito legal, muito legal. Eu dando uma lida, estudando sobre a Dinamarca, eu descobri, porque eu não sabia, que é de um dinamarquês
Hans Andersen. Aliás, Hans Andersen é a pronúncia assim meio brasileira, né? Deve ser o Hans Andersen, né? De Hans Andersen. Não, é o Hans Christian Andersen. Pois é, esqueci do Christian. Mas é um autor de livros infantis, né? Autor do Patinho Feio, das Pequena Sereia. Você conta histórias para os seus filhos? Ah, contamos. Bom, na escola também, né? Isso faz parte, né, da educação básica de todo dinamarquês. Mas o que a gente faz? A gente tem os livros deles, né? Que a gente compra aqui, em dinamarquês, dos contos de fadas, mas a gente também... Esse é um presente muito recorrente da nossa família no Brasil, que é dar livros para eles em português, para que eles escutam a mesma história, né, em português e em dinamarquês, e eles se admiram também, falam, mas papai, você nem morou na Dinamarca e você conhece essa história? Eu falei, é claro, né, porque o Hans Christian Andersen é conhecido em todo o mundo, né. E tem aquela história que eu adoro, que é eu venho do mundo da arte, eu acho que tem muito a ver com o que acontece na arte contemporânea hoje em dia. Que é a história do rei, da roupa do rei, né? Que o rei tá nu, né? É maravilhoso isso. Inclusive aqui perto, na cidade, né? Na cidade que o Hans Christian Andersen nasceu, chama Odense, que ela não fica nessa região onde a gente tá, né? Ela fica numa ilha que está entre a península e a ilha onde está Copenhague. Tem a casa do Hans Christian Andersen lá. Eles montaram um museu muito legal para criança. Então tem todos os ambientes das histórias. Assim, cada cômodo seria como o Patinho Feio, então lá da princesa, Pequena Sereia. Então daí a criançada pode se fantasiar dos personagens, tirar. É super legal. Isso é muito bacana, né? Muito bacana. Você veio da área, a sua formação é de artes, não é isso? Isso, eu fiz artes visuais, né, na universidade. Tanto bacharelado como licenciatura, né? Eu atuei um pouquinho como professor, mas a minha atuação mesmo aí no campo da arte era como produtor de exposições, e eu também fui assistente de um artista francês que era radicado aí no Brasil por muitos anos. Foi até um artista famoso assim na época, né? Quem conhece arte conhece o trabalho dele. Chama Jacques Duché, né? Já faleceu. Mas eu fui a mão dele, né? Ele já na sua velhice ele não conseguia mais pintar. Fui sugando tudo que ele tinha para me ensinar, e hoje em dia eu me considero o herdeiro do legado aí do Jacques Duché. Que coisa bacana. Então, isso você não colocou aí. Você pinta também? Eu pinto, eu tenho... Ai, gente, não, peraí. Aqui nesse ambiente onde eu tô falando com você é meu ateliê, ó. Essa pintura aqui é o que eu tô trabalhando agora, Meus parabéns, que coisa incrível. Você tem que fazer um podcast também, como administrar o tempo, porque é sensacional isso. E esse teu olhar de artista deve ficar também enternecido também, porque o design também é uma coisa muito forte aí na Dinamarca, né? Eu adoro. Isso tem muito a ver com a estética dos meus trabalhos. Porque eu já falo assim para muitos dos meus colegas aí de trabalho na área de artes do Brasil, né? Eles perguntam como é que tá a cena de arte aqui, exposições e tal. Eu falei, olha, você quer saber? Eu nem vou em exposição mais, porque é tudo a mesma coisa. E o que eu vou, sabe onde que eu vou? Em loja de objetos para casa. Isso é uma paixão. É fantástico, Amo. Eu passo assim, eu morava no centro da cidade. Hoje em dia, né, com a família grande assim, a gente não cabia mais no apartamento que a gente morava no começo, né, há 10 anos atrás. Mas quando eu morava ali no centro da cidade, eu saía para andar, nesse período aí que eu não tinha nada para fazer, né, que eu tinha dois anos só esperando meu visto, eu saía e entrava em todas as lojas para ver garfos, pratos, copos, taças, aqueles suporte para pôr papel de cozinha. Nossa, eu amo tudo isso, mano. Tudo tem design, tudo que você pode imaginar tem um desenho bonito. E eu acho que isso é muito importante até para como a sociedade se estrutura aqui. Porque a beleza, ela também gera segurança, uma sensação de segurança. Você estar num lugar bonito, você estar num lugar limpo, num lugar que tem, né, o design ele tem um pensamento por detrás, né? Ele leva consigo não só a beleza do desenho, mas também a coisa da funcionalidade. Então, tipo assim, as coisas funcionam. Você pega um abridor de lata,
ele não corta a sua mão, ele abre a lata. E ao mesmo tempo, ele é tipo um negócio bonito, né? Então acho que isso faz parte, assim, isso tá dentro da sociedade dinamarquesa, essa estética, né, do design. Isso certamente também colabora com a felicidade, né? A Dinamarca, ela é recorrentemente apontada como um país em que as pessoas são muito felizes. Você sente isso no dia a dia? Então, eu não sinto isso, sabia? Eu não sinto. Eu acho que, assim, os critérios para avaliar a felicidade de uma pessoa são aquilo que eu falei para você no começo, né? São puramente econômicos. Qual que é a diferença? O dinamarquês é muito reservado. Se você pergunta para ele como é que tá a sua vida, ele nunca vai falar, putz, você não sabe. Tem minha irmã, não sei o quê, meu vizinho, meu cachorro. Ele sempre tá bem. Ele nunca fala dos problemas dele. Só que nós, fazendo esse trabalho que a gente tem entrada um pouco na vida íntima das pessoas. E a gente vê que não importa se a pessoa tem 1 milhão na conta, todo mundo tem problema e todo mundo sofre. Não é aqui, ó, olha que absurdo que falaram para nós quando a gente chegou. Falaram assim, vocês têm que instruir os seus filhos a não dizer que eles estão com saudades do Brasil, porque na escola eles vão começar a dar antidepressivo para eles. A sociedade aqui vive à base de antidepressivo. Então, assim, eu costumo fazer uma piada bem sarcástica. Se você nem quiser colocar isso no programa, não tem problema. Mas eu falo assim. Então eu tenho o meu lado sarcástico. A gente fala, a Dinamarca é o país mais feliz do mundo, né? Eu falo assim, sim, ele é. O problema é que as pessoas que se suicidaram não conseguem responder pesquisas. A taxa de suicídio aqui, imagina, 1% das mortes que acontecem no país é por causa de suicídio. E isso é só uma casca. E por que eu digo isso da estética? Que a estética traz segurança. Você fala assim, aqui não tem lixo na rua. Não, claro que tem lixo na rua. Só que a pessoa jogou lixo na rua, vem alguém e recolhe na hora. Eu trabalhei, o meu primeiro emprego aqui eu fui entregador de pizza durante a madrugada nos finais de semana. Então eu vi coisas que as pessoas normalmente não veem, porque elas estão dormindo. A maioria das pessoas normais, digamos assim, né? Mas eu vi o quanto as pessoas são capazes de beber, capazes de, né? A pessoa ficar bêbada e faz xixi na rua. Eu juro que eu nunca vi uma mulher fazer isso no Brasil. Eu falei, nossa, mas foi muito bom, porque isso me deu muito mais razão, né? Porque eu me perguntava, o que eu tô fazendo aqui, né? Nesse lugar? Não, é para essas pessoas que eu tô aqui, não para ficar martelando a cabeça delas e julgando elas. Não, eu tô aqui para viver com essas pessoas, né? E poder, quem sabe, um dia, naquilo que eu podia fazer, que era entregar pizza dando um sorriso para elas, né? Quanta gente sozinha, quase 35% das pessoas vivem sozinhas no país. Imagina, eu vi quem eram, são pessoas reais, que existem, só que essas pessoas não aparecem, né? No resultado dessas pesquisas de felicidade. Então, como é que acontecia? Eu saía da pizzaria ali, 6 horas da manhã, a rua tava um lixo, uma coisa nojenta. Só que atrás de mim vinha um batalhão de carrinhos de limpeza que se eu não corresse com a minha bicicleta, eles quase me atropelavam. E às 7 horas da manhã, quando as pessoas levantavam para ir comprar lá o seu pãozinho na padaria, a cidade estava um brinco. Então, por isso que eu falei, essa coisa da a estética, assim, não quer dizer que isso não acontece, só que as pessoas não veem. Então, a estética do lugar, ela traz uma sensação de segurança. Certamente. É talvez a mesma coisa também com a história da corrupção, né, Romano? Não é que não exista, mas é considerado o país menos corrupto do mundo. Sim, porque tem muito controle. Essa que é a diferença. Quando as pessoas comparam Brasil e Dinamarca, eu falo, isso é muito injusto. Você não pode comparar um país que tem 5 milhões de habitantes com o Brasil. Mas assim, porque todo mundo sabe. E tem as coisas que eles relevam, que eles sabem que acontece, mas que a corrupção está incorporada já dentro, digamos assim, de um budget. Eu vou dar um exemplo. Eu comprei um carro e eu precisava fazer um seguro do carro. E aí, o que aconteceu? Eu fiquei esperando falar o cara, quando que ele vinha fazer a vistoria do carro, ou se eu tinha que levar o carro em algum lugar. O cara falou, não, ele nem entendeu a minha pergunta. Você já comprou o carro? Eu falei, não, eu tenho o carro. Mas vocês não vão fazer a vistoria?
Ele falou, não. Eu falei, e se meu carro tiver quebrado? E agora eu aciono o seguro a semana que vem? Ele falou, aí você paga a franquia. Você paga a franquia, a gente conserta o seu carro. Ele falou, sai mais barato pra nós tomar esses Pelé assim, né? Tomar que alguém engane a gente. Ele falou, sai mais barato que alguém engane a gente, que alguém minta pra gente, do que a gente contratar um sujeito pra ficar indo lá ver se o carro tem um risco, se não tem. Porque a hora de trabalho aqui custa muito. Por exemplo, aqui não existe atestado médico. Se eu tiver doente, eu ligo pra minha chefe e falo assim, tô doente, não vou trabalhar. E eu tenho uma cota de doença que eu posso trabalhar recebendo. E se você mentir que você tá doente, e o dia que você ficar doente, meu amigo, ninguém vai ficar com dó de você. Azar, você já mentiu, gastou seus dias de doença, agora, né, você não vai receber. Mas é uma cota como? Quantos dias? É como assim? Aqui a gente fica até 15 dias, fica afastado. Mas aí já é uma doença um pouco mais, né, complicada. Não, eu digo assim, eu tô assim com dor de cabeça, né? É assim, daí eles te dão lá. Você não precisa nem avisar nos próximos 2 dias. A base é a confiança também, né, Romano? Eu acho que isso difere muito, né? Claro, e a falta, assim, a falta de burocracia, a coisa que eu mais gosto aqui. Eu tinha uma empresa aberta aqui. Eu precisei fechar essa empresa porque não tinha muito movimento. Sabe quanto tempo demorou para fechar essa empresa? 4 cliques. Eu entrei no site, pus lá, clique, fechar a empresa. Coloquei lá o que corresponde ao CNPJ, aí ele pergunta o motivo do fechamento, e aí ele fala assim, você paga os impostos que você tem ainda a dever aqui. Pronto, clique, paguei lá o negócio, NetBank, e acabou, fechada a empresa. Isso é muito diferente mesmo, e isso interfere na qualidade de vida, né? Lógico. Claro, tudo que envolve uma pessoa trabalhando aqui custa muito dinheiro. Então, você criar um departamento que vai fazer tudo isso aí, ele vai ter 10 pessoas lá, vai custar muito dinheiro. Assim, aí no Brasil, precisa criar emprego, porque as pessoas precisam trabalhar. Aqui não tem quem trabalhe nisso. Eu vou no meu mecânico aqui, pro cara trocar o óleo do meu carro, eu pago praticamente R$1.200, o equivalente a R$1.200. Por isso que eu aprendi eu mesmo a trocar o óleo do carro. E eu faço aqui na minha casa também. E teu carro cabe todo mundo, não, né? Já coube um dia. Um dia já coube. A gente tem um carro de 7 e um carro de 5. E, Romano, o dinamarquês, ele gosta de beber? Qual é o drink mais famoso daí da Dinamarca? O dinamarquês bebe muito, né? Não são todos, mas a maioria bebe muito mal. Eles bebem assim... não bebe para apreciar a bebida, bebe para ficar bêbado, tem um objetivo claro, que é a embriaguez. E tem um drink aí que é famoso? Todas as festas tem que ter, em todas, do batizado até o funeral, que é o aquavit, que é o schnapps, né? A aquavit, ela é um destilado de batata e eles usam isso para brindar, especialmente nas festas. O dinamarquês, ele é muito formal. Isso é uma das coisas que eu gosto bastante aqui, porque aquele mesmo exemplo que eu dei para as crianças funciona com os adultos nesse sentido. Então, existem as regras sociais aqui. E você nunca está perdido se você sabe o que você tem que fazer, né? Então, sempre tem. As festas começam, né, com um discurso e um brinde. Então, eles falam, né, o famoso o skål, que seria o saúde, né, o tim-tim, é o skål. Então, eles fazem várias vezes esse skål durante a refeição. E ele é uma bebida até que forte, viu? Então, ela também ajuda, ela tem essa função de destravar as pessoas. Porque a conversa flui. Você deve imaginar como é que eu fico, né, quando eu tomo um desses, porque... E como é que surgiu, Romano, a ideia de fazer o podcast Barman nas horas vagas, que eu daqui já recomendo, porque é delicioso de ouvir, porque não é um podcast só sobre bebida, ele traz muita informação cultural também. Vocês pegam a história da bebida, falam da cidade, é muito bacana. E como é que surgiu essa ideia? O Barman... É das horas vagas. Das horas vagas, é. Por isso, essa aí também é uma identidade, assim... própria minha, né? Porque não é nas horas. Se fosse nas horas vagas,
talvez eu não preparasse nenhum drink, porque como você falou, eu nem tenho hora vaga, né? Então, é o barman das horas vagas. Tá certo. Então, eu me obrigo a fazer a hora vaga acontecer. Então, eu tenho esse podcast com 2 amigos, né? Um é o Gustavo Zaparoli, que é o meu colega de escola. A gente estudou junto aí em Jundiaí, né? Quando eu morava em Jundiaí. E tenho esse outro colega, que é o Aleandro, que ele é o meu ex-companheiro de trabalho lá do Museu de Arte Moderna de São Paulo, quando eu trabalhei lá. Eu ouvia muito podcast de coquetelaria porque eu encanei, eu tenho dessas assim, falei assim, falei, eu assisti um filme e eu vi que o cara preparou um drink lá e eu falei que, nossa, eu nunca ouvi falar, né, nesse drink. Como é que faz esse drink? Aí fui lá e fui ver a receita, aí eu vi que tinha... outros, eu falei, nossa, é verdade, né? Quando eu era criança, eu lembro muito, né, da minha família nos natais e ano novo e tal, até tomarem coquetéis, eles tinham um bar em casa, né? Todo mundo tinha, né, nos anos 80, 70, tinha até um móvel, né, que fazia parte da mobília da casa, ter um barzinho no cantinho, assim, né, da sala e tal, com um balcão. Isso, até umas taças penduradas às vezes. Penduradas, Então, eu associava esse barzinho aí, que era um barzinho da casa da prima do meu pai, que era onde a gente passava as festas de família, eu tinha uma associação muito positiva com esse lugar. Eu, criança, via os meus parentes adultos sempre muito felizes nesse ambiente. E aí, quando eu peguei esse filme que eu vi, aí eu comecei a lembrar dessas coisas. Eu falei, nossa, então eu encanei que eu precisava conhecer os drinks clássicos e decorar as receitas dos drinks clássicos. E aí comecei a ouvir podcasts em inglês, né? E aí eu falei, mas pô, se não tem um podcast em português desse jeito, então eu vou ter que fazer um. O subtítulo do programa é Cultura Alcoólica para Amadores. A gente queria botar essa palavra de cultura porque você tomar um coquetel é uma coisa. Agora, você conhecer o coquetel, conhecer a história que está por trás e qual é a ligação dessa história com o mundo onde você vive, né? O mundo cultural, do cinema, da literatura, da música ou até da história de um local. O Rabo de Galo, né, que a gente fez na primeira temporada, ali tá toda a história da imigração italiana em São Paulo, tá ligada com esse coquetel. Bacana, bacana. Muita história boa, hein, Romano? O nosso podcast ele tem uma pegada também turística, então eu queria que você desse uma dica pro ouvinte que está pensando em viajar, passear um pouco aí na Dinamarca. Qual é a dica? Então, não pode deixar de visitar qualquer sítio arqueológico de vikings, museus vikings, tudo que porque assim, praticamente o turismo aqui, você vai encontrar o que tem aqui em outros lugares, digamos. Mas tem coisa que só tem aqui, né? E é essa vida passada aqui, né? Dessa terra do norte aqui, dessa civilização viking, que é muito legal. Então, assim, na minha região aqui, se alguém vier para o norte da Jutlândia, né? Aqui para Aalborg, aqui pertinho tem uma cidade chamada Aarhus, depois de Copenhague, a maior cidade. E lá tem um museu muito legal, que é um museu a céu aberto, chamado Den Gamle By. Então eles montaram uma cidade que é praticamente um túnel do tempo. É muito legal. Uma outra coisa que eu também recomendo, que é para quem tem criança, é a Legoland. O Lego é dinamarquês, né? E do lado, nessa cidade que chama Billund, essa cidade é a cidade onde a Lego, né, nasceu. Enfim, nessa cidade é recente. Não faz, acho que 3 anos que eles construíram chama Lego House. É maravilhoso. É até para criança um pouco mais velha, que tem um entretenimento muito inteligente, assim, sabe? Para criança. Isso é uma coisa que eu gosto muito daqui. Eles não subestimam as crianças. Então, Romano, me diga aí, o que o brasileiro pode ensinar ao dinamarquês? Então, o brasileiro pode ensinar para o dinamarquês como é que se faz amizades. O dinamarquês, ele tem essa dificuldade imensa de se deixar ser amigo de alguém. eu tenho muito contato com o dinamarquês, diariamente, assim. Eu fui convidado, talvez uma vez, nesses 10 anos, para ir na casa de alguém tomar um café.
Então acho que é isso, assim, o brasileiro... Tô conversando aqui com você e eu nunca tinha visto você e você já considera você minha amiga, entendeu? E que o que dinamarquês pode ensinar o brasileiro? Eu acho que o dinamarquês pode ensinar para o brasileiro o valor que tem essa formalidade. Eu acho que isso é uma forma de respeito muito grande pelas pessoas. Te dá uma certa segurança, né? De onde você está, o que você está fazendo. Então, por exemplo, se eu convido o pessoal aqui para um casamento, né? Convidar o pessoal para um casamento, eu não vou levar a minha prima que está dormindo em casa naquela noite, né? Para uma festa de casamento. Isso está ligado com a eficiência, né? Tá ligado com a falta de burocracia, tá ligado com isso, assim, com o espaço até de liberdade que eu tenho, por exemplo, de fazer o que eu quiser aqui e ninguém me enche o saco, sabe? É o respeito ao espaço do outro também e ao tempo do outro, né? Talvez. Que existe uma regra social de convivência. E as pessoas respeitam isso. Esse improviso, né, muitas vezes, que é bom. Esse jogo de cintura é bom, mas não dá pra viver 100% da vida no improviso, né? Na gambiarra, assim. Não pode virar uma regra. Legal, Romano. Tem alguma mensagem que você quisesse deixar aqui no programa, para quem está ouvindo a gente? Estar informado não significa assistir notícias 24 horas por dia, né? Então, o meu recado para os brasileiros é que eu sinto um pouco, como eu falo com a minha família, parem de assistir noticiário. Assistam o mínimo possível que vocês puderem o noticiário e vão ouvir podcasts. Vão ler livros, vão assistir filmes, vai passear, né? As pessoas querem se informar, mas isso dá uma sensação muito errada de informação. Porque é só perceber, você desliga a televisão aí uma semana, aquilo lá que passou lá nem faz falta para sua vida. Essa é a minha missão também, junto com esse podcast, que eu quero convidar vocês para assistir aí, ouvir, né, o podcast do Barman nas horas vagas. Porque parece que, como a gente já falou, um podcast de bebida, mas na verdade ali tem muita informação e cultura que a gente entrega, que a gente faz ali para vocês que querem ouvir esse programa, que vão sair muito bem informados e, sei lá, felizes, né, de ouvir o nosso podcast. É isso aí. Valeu, Romano, valeu, gente. Foi bom demais ter você comigo neste episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato. Me segue lá no Instagram, @brasileiroslongedecasa, ou escreve para brasileiroslongedecasa@gmail.com. Nós também estamos com uma página agora com um site, que é brasileiroslongedecasa.com. Eu espero você no próximo episódio. Tchau, tchim, tchim, escola!